Oi, gente. O artigo que eu vou apresentar para vocês é sobre o primeiro seminário de desenho industrial que ocorreu aqui no Brasil, que, no geral, o que acontecia no Brasil é que a profissão de desenhista industrial ainda não era institucionalizada aqui. Portanto, essa conversa sobre é, o desenho industrial ainda não era muito avançada e não eram realmente muitas instituições, não só no Brasil quanto no mundo, que realmente tratavam disso. E para isso eles começam a citar sobre alguns marcos que foram muito importantes para a discussão sobre o desenho industrial no Brasil. E o primeiro deles é a criação da BDI, que é a Associação Brasileira de Desenho Industrial, que foi criada e através dela que começou, sim, a discussão para os seminários e as palestras que ocorreram é, nos anos de 1964 e 65. A primeira fase foi na FAO, em São Paulo, em novembro de 64, e a segunda na ESDI, em 1965, em junho. E dentro desses marcos também entram essas duas instituições e mais uma, que eles citam como sendo algo imprescindível para a discussão sobre isso, porque eram as poucas instituições aqui no Brasil que realmente tratavam de desenho industrial. A primeira delas, que eu já citei, que é a ESDI, era a Escola Superior de Desenho Industrial, que seguia os resquícios racionalistas da ULM na Alemanha e por isso a base curricular deles seguia também muito essa base do racionalismo e também isso se devia muito ao facto que algumas pessoas que estavam na SDI também já tinham estudado na Alemanha, na ULM, e por isso elas traziam esses valores para a carga de ensino da SDI. O segundo marco também é onde ocorreu a segunda palestra, que é a FAO, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que ela acabava por ter a disciplina de desenho industrial porque ela dava arquitetura e urbanismo. E tendo isso em conta, arquitetura e urbanismo incluía esse desenho industrial para a carga eletiva do geral de arquitetura. E por isso, eles também foram uma base bem importante para isso. E esses seminários também acabaram contribuindo para a FAO porque o currículo deles já era muito ultrapassado. Essa discussão começou em 1960 e a última atualização do currículo da FAO em desenho industrial tinha sido nos anos 40. E por isso eles também levavam isso como algo positivo para eles, essa conversa sobre o seminário. E a terceira e última instituição é a UMA, que começou como Universidade Mineira de Arte, que depois virou FUMA, que agora é a UENG. Mas a questão da FUMA é que da UMA, quero dizer, é que ela não institucionalizava o desenho industrial como ensino superior. Ela só dava essa parte do desenho industrial como a nível médio. E também isso trazia essa discussão sobre os seminários como um tópico muito importante para eles também se é, atualizarem sobre isso. E depois desse panorama geral, os seminários foram divididos em duas fases, na FAO e na SDI, que foi a segunda. E a primeira fase, a questão deles era basicamente ver o perfil da indústria aqui no Brasil para que pudesse adaptar o desenho industrial e também traçar um paralelo com outras instituições do mundo, tipo nos Estados Unidos, na Itália, no Reino Unido, Inglaterra, que eram onde tinham, e também na Alemanha, que eram onde tinham esse curso de desenho industrial instaurado. Porque, como eu já disse, realmente a questão do desenho industrial não era muito proeminente no mundo inteiro. E por isso também não eram muitas fontes de onde eles tinham tirado as referências deles. E eles começam a traçar um perfil realmente para a indústria brasileira. E nisso eles pautam algumas críticas para falar sobre isso. E para comparar também, principalmente com a Bauhaus, que era onde no curso de engenharia tinha mais envolvida
a questão do desenho industrial. E eles também pautam essa questão também muito virada para o design. Pelo conceito de que era preciso haver uma linha entre o desenho e o design. E essa linha era muito tênue. E isso acabava também atrapalhando as discussões aqui, pelo menos no Brasil, sobre o desenho industrial. E aí eles começam a falar, porque no artigo, inclusive, eles citam que, como eles pautaram numa revista da época para falar sobre isso, não tem realmente muitas fontes e muitas fontes fidedignas sobre, mas o que eles conseguiram realmente arrumar sobre isso, eles estão trazendo no texto. Mas algumas das críticas eram assim, pautadas mais também pela demanda e pela entrega da indústria brasileira. Porque eles falam que no Brasil a indústria não era muito avançada, realmente não era muito avançada nos anos 60, mas que isso se devia porque ao fato de que aqui no Brasil dois eram os fatores mais importantes. Primeiro, o consumidor brasileiro não era muito exigente ao que a indústria poderia ainda entregar para eles, ou seja, isso não fazia com que a indústria realmente sentisse a necessidade de aumentar os parâmetros de entrega e ao fato que aqui no Brasil era mais importada a educação e o conhecimento sobre o, o, o desenho industrial. E isso, na verdade, acontece até hoje. No geral, aqui no Brasil também não se escreve muito sobre design, sobre não é muito produzido sobre isso. Isso acaba com que aqui no Brasil tenha poucas fontes realmente da qual se tire informações sobre o design brasileiro e sobre a cultura brasileira envolvida no design. E isso para eles era um fato muito importante para o fato de que aqui no Brasil não era produzido o conhecimento realmente adequado ao nosso ponto de vista, adequado ao ponto de vista do consumo brasileiro, porque eles tinham de trazer essas comparações vinda dos Estados Unidos, vinda da Itália, sabendo que o público italiano, o público estadunidense, não era o mesmo público do público brasileiro. E aí também tinha a questão de que, tendo em conta que não havia uma boa exigência do público brasileiro, também não tinha a mão de obra brasileira, não tinha o conhecimento vindo do brasileiro. O pouco ensino realmente mais técnico, mais avançado de desenho industrial, não era a nível industrial, era tipo assim, para pequenas pessoas que realmente se dedicavam a isso. Tipo assim, não era a um nível industrial que são feitas atualmente milhões e milhões de coisas realmente facilmente feitas, com um valor mais acessível e com uma velocidade mais rápida. Nessa época era uma questão mais artesanal, era mais uma questão de pedir exatamente para aquela pessoa fazer de exatamente daquele jeito. E era isso que eles queriam. Eles queriam que as coisas começassem a sair mais rápido, que esse valor fosse mais barato e que essa questão do industrial realmente começasse a pesar mais do que a questão do saber artesanal. E por isso era bom que aqui no Brasil fosse produzido esse tipo de conhecimento. Apesar de que, pelo menos para começar essas discussões, eles tivessem de trabalhar com o conhecimento de fora. E era exatamente para isso que o seminário servia. Para que fossem começadas a ser debatidas essas questões aqui, pautada por brasileiro. E também eles viam uma questão muito recorrente aqui no Brasil de que tinha de dividir a questão do design da arte, porque eles também achavam que essa questão do brasileiro olhar mais pelo aspecto estético do que pelo aspecto realmente técnico e realmente de qualidade, era uma coisa que também não melhorava as questões técnicas aqui no Brasil. E aí se encerrou a primeira fase em 1964 e aí alguns meses depois, em 1965, começou a segunda fase, que aí
além dos docentes, eles também incluem uns discentes para falar sobre a situação. Até porque essa questão do desenho industrial também era algo que, querendo ou não, envolvia o, os alunos. E por isso, na segunda fase, eles realmente deixaram os alunos começarem a ter influência nessa discussão. E nessa segunda fase, a primeira questão deles era sobre a escola padrão. Um dos palestrantes desenvolveu a questão da escola padrão, porque ele se pautava em 4 princípios históricos pelo qual ele estava criando a situação. O primeiro é, nas palavras dele, a cisão de uma situação unitária entre a criação e a execução. Aí a segunda era a consciência do design como um problema de arte aplicada. Aí a terceira, a reconceituação da ideia de arte aplicada para pensar o produto em torno da ideia de funcionalidade. Ou seja, nesse terceiro ponto ele fala sobre a questão de que o funcional pode estar atrelado ao estético, mas que, pelo menos para a indústria, a funcionalidade é o mais importante. E não era isso que acontecia aqui no Brasil. E em quarto, o conceito de design revoluciona e amplia o campo de ação, toma consistência como controle sobre um ambiente que nos circunda e todos os níveis e as dimensões, configurando-se desde o objeto até o uso do planejamento urbano. E nesse caso, esses elementos históricos traziam necessidades para o desenho industrial e o porquê de que a qualidade aqui no Brasil não estava tão boa e precisava de melhorar, precisava de novos recursos. E aí ele fala nessa escola padrão sobre a relação da indústria com o aluno, sobre a filosofia de ensino e sobre que a indústria tinha de ser adaptada a cada estado do Brasil. Porque, por exemplo, em Minas Gerais, tinha uma indústria completamente diferente da Bahia, já que aqui, tipo assim, a indústria, no geral, não era muito avançada. Então, cada um tinha a sua forma de seguir as regras aplicadas. E por isso, ele também criou a escola padrão, para que, no geral, tivesse uma escola que seguisse certos aspectos, mas aí cada um dos estados fosse se adequando à norma do seu estado para isso. E depois, também, já em outro palestrante, ele falava sobre a questão de abolir o professor, o cargo de professor e transformar esse processo de aprendizagem em algo mais automatizado. Que, nesse caso, no ponto de vista dele, combinaria mais com o ponto de vista industrial e da indústria e na separação do design do desenho industrial. E o que é que ele queria dizer com isso? De que, tipo assim, as pessoas abolindo o professor e esse cargo, nesse caso, era bom para o conhecimento realmente técnico sobre o desenho industrial. Porque ele achava que não era eficiente essa questão do professor como agente de ensino para questão industrial. Porque o aluno sozinho via a sua própria evolução e ele começava a adquirir conhecimentos específicos sobre o desenho industrial, conhecimentos mais técnicos. E esse conhecimento deles separava esse aspecto estético do aspecto funcional. Ou seja, ele deixava mais à parte a estética que era tão priorizada a princípio. E aí o aluno ia evoluindo sem depender dessa questão da nota e sem estar preocupado com a nota que ele tiraria no curso, e sim vendo o próprio aprendizado e vendo no que ele conseguia empregar as situações e no que realmente estava sendo bom para ele como aluno e bom como profissional. E por último, isso ajudaria na produção de massa, porque a partir do momento em que se sabe o que está aprendendo, como está aprendendo e no que empregar, sabe-se exatamente como produzir melhor e mais rápido. E isso traria também
o aumento dos alunos, tipo assim, os alunos mais formados, mais sabendo do que estavam fazendo e mais interesse no curso também, porque no geral eles também falam isso, que o desenho industrial não era um curso assim realmente popular no geral. É, e não era importante para realmente ser apresentado ao Conselho Industrial ao Conselho sobre o Desenho Industrial não era esse o foco do seminário. Então eles encerram essa segunda fase também, mas sempre no artigo eles falam como não era a intenção deles já trazer um projeto realmente pronto para já apresentar. E que o projeto em si e esses seminários, essas palestras que ocorreram, esses 2 anos, eram mais pela questão de realmente abrir portas para o design. E que design e o desenho industrial. Mas que esse seminário não é muito falado, tanto é que ele não é algo que costuma constar muito como uma referência para o desenho industrial, mas que ele realmente foi o primeiro e foi o que abriu portas para outras discussões. A questão deles era mais discutir sobre como que ia começar a implementar, mas não algo realmente assim maior e que fosse trazer uma aprovação na hora. Tanto é que essa questão da escola padrão e de tudo que foi discutido nas palestras não realmente se tornou um projeto e realmente foi aprovado. Eles só queriam unificar o que eles pensavam e trazer num ponto de vista de que para que lado vamos seguir ou como começar essa discussão realmente para ela ser aprovada um dia. E isso de seminário não ser muito citado também é algo que eles frisam bastante na, na criação do artigo, porque eles falam que a única revista que eles tiraram para se embasar nesse artigo às vezes não traz umas questões tão concretas. Eles falam também que nessa questão dos seminários eles tinham a ideia de trazer palestrantes de outros países, que nem Japão, que já tinham uma indústria um pouco mais avançada que o Brasil na época, mas que eles não tinham como comprovar essa fonte, porque eles citam, mas não citam sobre realmente ter ocorrido essa palestra. Então, essa era a questão do desenho industrial na época, que ocorria um limbo de não saber mais ou menos, inclusive eles citam esse mesmo termo, de limbo, de não saber onde que o Brasil se encaixava nisso, onde que o design se encaixava nisso, onde que o desenho industrial se encaixava nessas questões. E essas palestras realmente foram muito úteis para depois ocorrerem as próximas discussões, mas atualmente já se perdeu muito disso e muito dessas revistas que eles trazem como essencial. E no geral é isso. O material acaba por ser mais completo porque os palestrantes acabaram escrevendo mais, mas a revista mesmo de onde eles tiraram não era. Não tinha tanto material sobre isso. Então essa discussão foi realmente só ser efetuada depois de anos e anos. Realmente para hoje já haver uma institucionalização do desenho industrial aqui no Brasil. E é assim que termina o artigo. É isso, gente. Tchau.